Hoje eu quero falar sobre tirar os filtros da nossa comunicação. Tirar os filtros daquilo que dificulta a mim e a você refletir aquilo que Cristo é. Como Cristo me ensina a me comunicar com quem seja, em qual ambiente for. Seja nas redes sociais, seja olho no olho. Nós até tivemos nesse mês um podcast sobre relacionamentos, na semana do Dia dos Namorados, onde o nosso convidado, pastor Marlon, disse que há dois problemas principais que nós carregamos nos relacionamentos. E ele falou sobre imaturidade espiritual. E eu já falei sobre imaturidade. E ele falou também sobre a má comunicação. Como a maturidade e como a boa comunicação nos relacionamentos podem ser um canal para te abençoar, para fazer diferença em como você lida no seu dia a dia, seja onde for, a partir da tua casa, no teu trabalho, nas relações mais triviais do seu dia a dia. Mas eu queria que você olhasse para mim, porque a linguagem, a comunicação, ela é fundamental, sempre foi para o ser humano. O ser humano sempre quis se comunicar, mesmo quando não tinha linguagem escrita, mesmo quando ainda lá no passado, eles não tinham o vocabulário que nós temos, as expressões que nós conhecemos. A linguagem sempre foi importante. Primeiro porque ela ajuda a gente a elaborar ideias. Mas não só isso. A linguagem construiu culturas. A linguagem, ela ajuda você e eu a nos comunicarmos nos relacionamentos interpessoais. E a linguagem também é a chave. É a chave para que você se comunique com maturidade, se comunique de uma forma que seja bênção na sua vida. Eu sei que enquanto eu estou falando aqui, eu não estou me comunicando apenas com as minhas palavras. Mas na comunicação, na linguagem, é muito importante as expressões, os gestos. Você concorda comigo que não é só o jeito e as palavras que a pessoa utiliza, mas é muitas vezes as expressões, é o tom, como ela está falando aquilo, se aquilo me machucou, me feriu, se aquela palavra não foi boa para o meu coração, tem a ver com como eu ouvi, como eu recebi aquela palavra. Mas o que a Bíblia nos ensina? Que Deus é um comunicador por excelência. Se você ler a Bíblia, Deus criou o mundo e Ele a orienta toda a sua criação através da palavra. Deus criou o mundo pela palavra. E eu quero dizer para você, muitas coisas você pode criar para o bem, e muitas coisas, através da palavra, podem ser destrutivas. Jesus é o verbo de Deus, é a palavra viva, é a palavra encarnada. Por isso, não menospreze qualquer coisa que saia da tua boca. Porque com a palavra você pode lançar flechas que inflamam, ou você pode enviar mensagens que trazem paz. A palavra, ela é uma fonte. Ela é uma fonte que ela busca um depósito que existe dentro de nós. A Bíblia diz que palavras podem trazer morte ou podem trazer vida.
Palavras podem ser bênção, mas palavras também podem ser maldição. E as nossas palavras devem considerar que tudo aquilo que falamos, tudo aquilo que expressamos, deve ser em obediência a Cristo. E aí sim, nós podemos olhar para o texto de 2 Coríntios capítulo 10, tem sido a carta que nós temos lido nos últimos domingos. 2 Coríntios 10, eu vou ler do verso 1 até o 11, e a palavra diz assim: Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês, eu que sou humilde, quando estou face a face com vocês, mas audaz, quando ausente. Rogo a vocês, quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer, para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Verso 4, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Olha só essa expressão se repetindo na carta de Corinto: a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo, assim como ele é. Nós também pertencemos a Cristo, pois mesmo eu, que tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Não quero que pareça que estou tentando amedrontá-los com as minhas cartas, pois alguns dizem: as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona, e a sua palavra é desprezível. Saibam tais pessoas que aquilo que somos em cartas, quando estamos ausentes, seremos em atos quando estivermos presentes. Eu vou repetir esse verso. Saibam tais pessoas que aquilo que somos em cartas, quando estamos ausentes, seremos em atos quando estivermos presentes. Que Deus, que o Espírito Santo fale ao teu coração, abra o teu entendimento nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Certo dia, um casal entrou em contato comigo, dizendo que havia um problema entre eles. Eu disse: estou à disposição para ajudá-los, e fui até a casa desse casal. Quando começamos a conversar sobre esses problemas, eu fiz uma pergunta de cara, dizendo: vocês já conversaram sobre isso? Sabe qual foi a resposta? Apenas por WhatsApp.
Falei, verdade. Vocês não conversaram sobre esse assunto, que é tão importante, que vocês precisam resolver olho no olho. Não, a gente só tem conversado pelas redes sociais, só por mensagem. Eu não estou aqui para dizer sobre a não utilidade das redes sociais. Pelo contrário, nós lidamos com uma realidade virtual presente no nosso mundo. A questão é como você tem utilizado essas ferramentas. Como você se relaciona na sua página, no seu WhatsApp. Se nós entrássemos aqui em algumas questões, seja de temas polêmicos, de polarização, se você é de direita ou de esquerda, nós perceberíamos quantas coisas desnecessárias que as pessoas falam, quantas brigas, quantas coisas que não levam a lugar nenhum. Mas também podemos utilizar as ferramentas que estão aí à nossa disposição para abençoar alguém, para comunicar a nossa fé, para sermos proclamadores de coisas boas, de vida. E eu não estou aqui para dizer para você sobre um problema entre cristão, não cristão, sobre aquele que é político, aquele que não é político. Eu estou aqui para dizer sobre o comportamento humano. Quero te alertar que os nossos comportamentos nem sempre refletem aquilo que Deus quer. E como aqueles que desejam, como aqueles que amam a verdade, o Evangelho, você precisa abrir o teu coração e o teu entendimento, porque os nossos comportamentos, muitas vezes, são enganosos, e nós mesmos nos equivocamos, quando, por exemplo, a gente acha que nas redes sociais, eu posso ser uma pessoa que eu não sou na vida real. Olha só que maluquice, o comportamento humano está tão maluco, esquizofrênico, que ela acha que pode ser aquilo que ela não é, quando ela está digitando, quando ela está postando, seja lá a coisa que for. Mas, na verdade, as redes sociais, elas apenas amplificam. É um canal que mostra como o comportamento humano é muitas vezes mau, fere pessoas, não se preocupa com o próximo. Por isso, uma das coisas que às vezes a gente não percebe quando nós estamos nos comunicando, é que, por exemplo, existem ruídos quando você está lá tentando mandar uma mensagem para alguém. Sabia que existem ruídos? Ruídos da forma que a pessoa está lendo, interpretando, percebendo aquele assunto. Você pode ter dito de uma maneira que para você faz sentido, mas para a pessoa ofendeu. Essa semana eu tive que ter cuidados lá em casa, né? E a Renata ficou um período até saber que não estava com Covid lá embaixo. E ela mandava mensagem, né? Ó, uma água aí. E eu fui me arriscar a fazer um purê de inhame. Já fez um purê de inhame? Com cenoura. E daí eu falei assim, para dar um gostinho eu vou pôr um gengibre. Bom, depois eu passo aí, Ju, põe aí a receita depois para mim. Mas mandei lá o purê de inhame, né? Nunca fiz comida para doente. E eu querendo fazer um estrogonofe, um negócio mais que dá sustância, né?
E eu falei, agora vamos ver esse purê aí, né? Mas ela, na comunicação, falou, olha, tá muito bom esse purê. Eu falei, verdade. A hora que eu fui buscar o prato cheio. Eu falei, ixi, tem alguma coisa errada aí. O purê voltou à noite. Eu falei, às vezes o apetite não estava bom, né? Até que ela falou, ó, tá ruim o trem aqui, viu? Você já leu as entrelinhas da comunicação? Nem sempre a gente percebe o que o outro está falando para nós. Mas ela comeu, ela foi muito educada. Se fosse eu, não quero esse trem não, tá ruim demais. Você já percebeu também que além dos ruídos, nós estamos muito conectados. Mas quanto mais conectados, a gente está mais indisponível. Você já tentou falar com alguém que não te atende? Alguém que não te responde? Alguém que você fala, acabou de visualizar aqui do outro, lá, está online, não me responde, não fala onde está, mente. Olha só, nas redes sociais, nesse universo online, a gente pode dizer, olha, não estou aonde você imagina que eu estou. Ou estou fazendo algo que você nem imagina que eu estou fazendo. A gente está muito conectado, mas indisponível. A gente também tem excessos de informações. Você já pegou o seu celular para dizer assim, olha, eu preciso responder algo urgente. E daí você olhou a mensagem, respondeu, e falou, peraí, Lázaro chega em Marília. Não, Lázaro não está em Marília. Está lá em Goiânia. Goiânia? Vão achar ele, será? Daí você já vai para o Instagram, daqui a pouco você já está sabendo da vida de todo mundo, menos daquilo que era mais importante que você tinha que fazer. Há um excesso de informações, e a gente também vive um engano, porque no comportamento humano, a gente vive nas redes sociais dentro de bolhas, sabia disso? Talvez você posta alguma coisa lá e algumas pessoas curtiram, porque aquela informação, aquelas palavras que você escreveu, elas são caracteres que levam pessoas que têm interesse por aquele assunto a receberem o seu conteúdo. E a gente acha que está todo mundo gostando do que a gente faz, mas a gente não percebe que há um grupinho que as redes sociais encaminham para gostar daquilo que você fala. Mas quando a gente cai nas mãos de quem odeia, que critica, a gente fica em crise. A gente fica chateado, a gente retira lá, fala não. E as redes sociais também dão uma sensação de um falso anonimato. Ninguém me conhece. As pessoas aqui eu posso ser quem eu quero. Aqui eu posso falar do jeito que eu quero. E tem gente hoje em dia ainda que acha que vai ser impune do que falar. Não, aqui pode, esse ambiente é livre. Eu posso xingar quem eu quero, eu posso falar das pessoas do jeito que eu quero. Pera lá, não é assim não. Quero voltar para o texto. Voltar para o texto e dizer para você que Paulo se vê nessa dificuldade das comunicações da sua época. Como é que Paulo se comunicava com as igrejas que ele plantou? Com as igrejas que ele pastoreava? Através de cartas. E se você perceber, a carta de Corinto, como nós já vimos aqui, ela é uma carta dura. Paulo às vezes precisa ser firme, a ponto de dizer, vocês são bebês espirituais.
vocês são imaturos. Vocês ficam dizendo, eu sou de fulano, eu sou de ciclano. Vocês são vaidosos, vocês não se amam, vocês não tratam bem aqueles que chegam perto. Vocês ficam dizendo, eu sou mais espiritual, você menos. Vocês estão enganados. E Paulo às vezes foi ríspido, em algumas palavras, para que as pessoas ali entendessem que numa comunidade de fé, nem sempre é fácil ser manso. Às vezes dá vontade de dizer, meu irmão, até quando? Para com isso, eu já te avisei, você cai no mesmo buraco toda vez. Às vezes com os líderes dá vontade de pegar e dizer, e aí? Paulo reconhece que a sua comunicação por cartas, às vezes era dura a ponto de pessoas ficarem meio chateadas, amedrontadas com a forma. Mas Paulo reconhece que toda essa dificuldade de se comunicar era algo da sua carne. Era algo do ser humano, a ponto dele dizer em Romanos 7,19, que ele vivia uma luta que todos nós aqui vivemos. O bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu detesto, ele está sempre diante de mim. A palavra boa que eu quero dizer, às vezes eu não falo, eu não elogio, eu não dou uma palavra de incentivo, de gratidão, mas a palavra de cobrança, de destruição, está sempre ali, diante de mim. Essa é a nossa luta, essa é a nossa dificuldade, e eu quero dizer para todos aqui, você que é casado, você que é namorado, você que é filho, você que trabalha com pessoas, com relacionamentos, a comunicação, ela é essencial em tudo aquilo que a gente faz. Você pode fazer muitas coisas bem, mas se você não se comunicar bem, você pode pôr tudo a perder. Um relacionamento, uma amizade de longa data, um casamento, pessoas que falam, nunca quero trabalhar com esse fulano aqui não, olha o jeito que ele fala, olha o jeito que ele me trata. E eu queria trazer para você algumas coisas que me ensinam a olhar para esse texto, a olhar para aquilo que Paulo está vivenciando, porque agora ele está presente, e alguns dizendo assim, olha, Paulo não é tão bravo no dia a dia como ele é nas cartas. E Paulo aqui está defendendo o seu ministério a todo tempo, dizendo, olha, eu sou aqui o enviado de Deus para ajudar vocês, para abençoar vocês. Mas ele não estava botando medo como nas cartas. E ele está dizendo, olha, se for necessário eu vou ter que ser duro aqui também. Tanto na minha presença, quanto na minha ausência. Mas eu queria que você percebesse agora as suas relações. E eu quero dizer para você, em primeiro lugar, não troque as relações pessoais pelas virtuais. Não troque. É como a gente está aqui hoje. O culto pode ser virtual, a reunião pode ser virtual, o trabalho em alguns momentos podem ser também remotos. Nós aprendemos a viver uma nova realidade se você antes já não vivia. E eu não estou dizendo que você não vai se relacionar, que você não vai continuar trocando mensagens, tendo a sua vida também
ali dentro das suas redes sociais, mas eu quero dizer para você, não troque, não se engane em achar que aquilo é melhor, que aquilo é mais real do que estar com alguém olho no olho. Porque é no olho que eu preciso resolver coisas que eu não vou resolver por mensagem. É no olho que eu preciso pedir perdão e me reconciliar. É no olho que eu preciso mostrar o meu afeto. É no olho que eu preciso mostrar o quanto é importante estar em família, viver em relacionamento. É aqui, é nesse ambiente, é quando nós estamos juntos, é quando você vira, é quando você abaixa no nível do teu filho e diz o que você quer de todo o coração. Por isso não troque. Uma outra coisa que a gente precisa aprender sobre as relações virtuais, algo prático também para você, não fale, olha aqui para mim, não fale pelas redes sociais o que você não falaria pessoalmente. Coloque isso como um termômetro para a tua vida. Não fale, não escreva, não poste, não coloque lá coisas ao vento, não mande recadinhos, não seja hipócrita, não seja grosso, não seja violento, se você não tem esse termômetro para dizer, se eu encontrar o Ademir, eu vou falar para ele pessoalmente. Agora imagine, eu falar do Brunão, nas redes sociais, falar que ele é palmeirense, ofender ele mesmo, sabe? Não, mas ele não é, só a esposa. Mas eu ter que encontrar ele depois, do tamanho que ele é, e falar na frente dele. Tem gente resolvendo coisas que eu preciso resolver no âmbito pessoal. Não faça, seja para você uma medida que vai abençoar a sua comunicação. Olha só o que diz Mateus 12:34. Mateus 12:34 diz assim: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio, o quê? Coração. Parafraseando, o dedo digita o que está dentro do coração. Não existe uma desconexão daquilo que você é no dia a dia, olho no olho, pessoalmente, daquilo que você é na vida virtual. Não existe. Há um ditado chinês que diz assim: você é senhor das palavras que pensa, mas escravo das palavras que fala. Você é senhor daquilo que pensa, mas você falou, aquilo pode se tornar para você uma escravidão. Você é escravo daquilo que você digita. E quantas bobagens estão sendo colocadas diariamente. Eu quero já finalizar essa palavra dizendo uma frase de Charles Spurgeon, que diz o seguinte: boca aberta é sinal de cabeça vazia. Se no baú tivesse ouro ou prata, ele nem sempre ficaria escancarado. Sabe o cuidado que você precisa ter na sua comunicação? É também às vezes
parar um pouquinho, sabe? Falar de menos. Provérbios vai dizer, até o tolo é sábio quando ele fica quieto. Até o tolo é inteligente quando ele fecha a boca. E eu estava lendo, numa versão contemporânea, o versículo 1 aqui, de 2 Coríntios 10, Paulo chega a dizer assim: se vocês não me ouvirem aqui, presente ao lado de vocês, eu vou fazer alguns de vocês calarem a boca. É a versão que eu li. Porque às vezes é melhor uma boca fechada do que uma boca aberta cheia de porcaria. Aonde tem tesouro, meu irmão, aonde tem coisa preciosa, a gente usa com sabedoria e na hora certa. A gente sabe dosar, a gente sabe como falar, a gente sabe como se comunicar. Eu quero dizer para você, nos seus relacionamentos, seja menos bruto, cobre menos do outro, incentive o outro ser aquilo que Deus quer que ele ou ela seja. Incentive também elogiando, agradecendo, com boas palavras. E eu quero terminar dizendo o que Paulo quer nos ensinar nesse capítulo 10. E a última prática que eu quero deixar para você nesse dia: seja manso e gentil na sua comunicação, pois é assim que Cristo é. Dessa forma você estará refletindo a Cristo e obedecendo a Cristo. É o que Paulo aqui está dizendo. Se eu não tomar cuidado, eu vou ser duro, eu vou ser grosso, as minhas armas serão para destruir você. E a Bíblia diz que as nossas armas, elas não são humanas, elas não são carnais, elas não são para ofender, para destruir, para pisar, para machucar. Porque eu quero dizer para você, eu sei fazer isso, viu? E preste bem atenção, você, por mais que não reconheça, talvez você se sinta ferido, mas eu quero dizer para você que você sabe ferir pessoas com a sua comunicação. Você sabe usar armas para destruir. E aqui o capítulo 10 fala sobre isso, que as nossas armas, elas devem ser espirituais. Guarda, você não tem que lutar contra essa pessoa. Paulo está lembrando, olha, eu poderia aqui, porque Paulo era um homem bruto também. Lembra quando ele perseguia os cristãos? Não pensa que comandar gente que vai matar, você é muito bonzinho. Você pode ter sido criado em qualquer ambiente. Você fala, pastor, mas eu aprendi assim, eu sou chucro assim, eu era assim, eu ouvi assim. Paulo está dizendo, eu poderia ser assim, eu poderia me relacionar com as pessoas dessa forma, mas eu quero dizer, em obediência a Cristo, porque Ele é manso, Ele é gentil. Em obediência a Cristo, eu quero me comunicar, eu quero te tratar, eu quero me relacionar com você de uma maneira que agrada a Cristo. Como está a sua comunicação hoje? Como estão os seus relacionamentos? Nós precisamos fazer uma relação entre a nossa prática e a nossa intenção, aquilo que está lá dentro. A gente precisa fazer hoje uma relação com a nossa boca e com o nosso coração, porque a Bíblia nunca separa essas duas coisas. A boca fala o que está cheio. Você é nas redes sociais o que você é no olho.
Você se comunica conforme há uma intenção no teu coração de maneira prática. Vamos reconhecer nessa manhã que aquilo que mais machuca, que aquilo que mais fere, mais do que um tapa, mais do que um soco, mais do que uma agressão física, é como a gente se comunica, é como a gente trata a pessoa que Deus colocou ao nosso lado para a gente amar. E eu não tenho dúvidas que Jesus, Ele teria todos os motivos para te destruir com as palavras, para nos arrebentar e dizer: Valdir, olha tudo que você é. Ele poderia ser grosso comigo, porque eu fui ingrato, porque eu sou pecador, mesmo Ele sendo santo. Eu poderia olhar para a cruz e dizer: estou nem aí para isso. E Ele ainda é gentil em dizer que me ama, que me quer, que me aceita. Ele é gentil. Sabe uma coisa que acontece muito nas Escrituras? Muita gente chega até Jesus para tentar pegá-lo de surpresa, para questioná-lo, para criticá-lo. Um exemplo é Mateus 12. Por que ele fala sobre a ligação da boca, que uma árvore ruim não pode dar fruto bom? Porque uma árvore boa não pode dar fruto ruim? Porque existem muitos religiosos que tentavam pegar Jesus, surpreender Jesus, e Jesus os tratava com mansidão, com gentileza. Jesus não dizia: eu sou Deus, fica na sua, vou te fulminar, você não é nada. Seja manso, meu irmão, seja humilde. E o último versículo que eu li, o verso de número 11, termina dizendo isso: seja em carta, seja presencialmente, eu quero ser diante de vocês a mesma pessoa. Saia daqui hoje dizendo: eu quero ser a mesma pessoa quando eu estiver digitando e quando eu estiver olhando no teu olho. Fique em pé. Você que está em casa, eu queria convidar você agora a orar junto comigo, a orar, porque é tempo de você se arrepender, é tempo de você considerar como você tem usado a sua palavra, a sua comunicação, como você tem tratado os seus relacionamentos. Quero dizer para você que Deus vai te ensinar a como ser manso, a como ser humilde, a como ser gentil. Coloque agora a tua natureza diante dele. Por pior que você se sinta no tratar o outro, peça: Senhor, me ajuda aqui, fala comigo agora, trata o meu coração, trata as minhas intenções, me ajude, Senhor. Talvez Deus vai te orientar de uma maneira muito prática, a tomar mais cuidado, a se silenciar, a não revidar, a parar de ferir pessoas, parar de usar os filtros dessa vida moderna, para que você seja transparente, tanto na aparência quanto no seu interior, tanto na ausência ou quanto na sua presença. Fala para Deus agora: me ajuda, Senhor, me ajuda nesse desafio. Me ajuda a ser manso, me ajuda.
Hoje talvez você vai chegar perto de alguém que você feriu com as palavras e vai pedir perdão. E vai dizer, olha, eu estou guardando as minhas armas carnais, porque a minha luta não é contra você, mas elas são poderosas em Deus para destruir mentiras, enganos. Deus, eu peço nesse dia, ajuda-nos, Pai, ajuda-nos a termos uma comunicação diferente da que temos tido. Nos ajuda a não ferirmos pessoas, a não tratarmos da maneira como temos tratado, mas aprendermos, ó Deus, através dessa palavra nessa manhã, que podemos ser mansos, que o Espírito Santo de Deus pode nos dar fruto, um fruto que é de mansidão, que é de longanimidade, que é de bondade, que é de doçura, mas não porque somos bons, mas porque Cristo foi bondoso, foi gentil, foi amável, como Ele tem ainda hoje me tratado diante de tantos pecados, diante de tantos erros, diante de tantas imperfeições. O Senhor me trata com tanto amor, com tanta brandura, com tanto carinho. Deus, que a minha palavra seja doce hoje em casa, que a minha palavra seja mansa no meu trabalho, que eu consiga lidar com essa vontade imensa de digitar coisas que destroem, que eu consiga resistir, que eu consiga me dominar, que eu consiga, Pai, a ser melhor nas minhas relações. E obrigado hoje, Pai, porque talvez nós tenhamos chegado aqui, declarando tantas coisas difíceis que nós mesmos temos enfrentado, mas o Senhor nos dá uma palavra de brandura, dizendo: filho meu, como você é precioso para mim. Enquanto o Senhor poderia nos destruir com a tua palavra vem e traz vida, o Senhor traz vida hoje. E que o Senhor abençoe o casamento, que o Senhor abençoe a relação pais e filhos, que haja menos celular nas mesas, nos sofás e mais olho no olho, que haja mais cuidado em falar, em comunicar bênçãos, vida, do que ficar preso em coisas que nada nos edificam e nada fortalece a nossa caminhada uns com os outros. Tem pais aqui que precisam olhar mais no olho dos filhos. Tem filhos aqui que estão desejosos de se comunicar mais com os pais, e estão lá presos, digitando. Senhor, nos ajuda a vivermos coerência com a nossa fé, que a nossa palavra comunique Cristo, que a nossa palavra comunique a nossa verdade do Evangelho, e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.